Imagina só, arriscar um reino inteiro por causa de um amigo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais intensas da Bíblia sobre lealdade, intriga e traição. É o pacto secreto entre Davi e Jonatas, lá em 1 Samuel capítulo 20. Uma amizade que bateu de frente com a fúria de um rei. E a história já começa com o coração na mão. Davi, que até ontem era o grande herói de Israel, agora é um fugitivo. E ele sussurra para o seu melhor amigo, Jonatas: "Eu estou a um passo da morte." Isso não é drama, não é exagero. É o medo real de quem sabe que o próximo segundo pode ser o último. Então, o cenário é esse, tensão pura. O herói da nação, Davi, está sendo caçado. Mas não por um inimigo de fora, não. É pelo próprio sogro, o rei Saul. E a grande pergunta que fica no ar é: por quê? O que aconteceu para chegar a esse ponto? E aqui a gente vê um choque total de realidade. De um lado tem o Davi em pânico, sentindo que tem um alvo nas costas e perguntando: qual é o meu crime? Por que ele quer me matar? E do outro, o Jonatas, que simplesmente não consegue acreditar. Ele pensa: nem pensar, você não vai morrer. Ele ama o pai e se recusa a aceitar que a inveja de Saul virou um plano de assassinato. Aí o Davi joga uma real, uma lógica bem dolorosa, na verdade. Ele diz: seu pai sabe muito bem da nossa amizade. O ponto do Davi é que o Saul não está sendo irracional, ele está sendo calculista. Ele está escondendo o plano do Jonatas justamente porque ele sabe que o filho nunca, jamais, trairia o amigo. E agora, presos entre a lealdade de um ao outro e o perigo iminente, os dois criam um pacto. Um plano super arriscado, que envolve um álibi, um teste de fogo e um sinal secreto, tudo para forçar a verdade a aparecer. O plano deles é genial, simples e arriscadíssimo. Primeiro, o álibi. Davi vai sumir do jantar real. Depois, o teste. Jonatas vai ficar de olho na reação do pai. E por fim, o sinal. Flechas vão virar uma linguagem secreta que vai decidir o destino de Davi. Tudo isso dependendo de uma confiança absurda que um tinha no outro. E o palco para esse teste não podia ser mais perfeito. A festa da lua nova era tipo um evento obrigatório para toda a galera importante da corte. A cadeira vazia de Davi não ia passar despercebida de jeito nenhum. Seria uma provocação, sabe? A isca perfeita para ver qual era a real intenção do rei. Mas esse pacto era muito mais do que só um plano de fuga. O Jonatas, que era o príncipe herdeiro, o próximo na linha de sucessão, faz algo extraordinário. Ele reconhece que o destino de Davi é ser o próximo rei. E, em troca, ele só pede uma coisa: que Davi proteja a família dele no futuro. É um ato de fé e humildade que, nossa, redefine o que é amizade. Bom, agora a gente vai para a cena do jantar. A armadilha está pronta, o teste vai começar e o resultado? O resultado vai ser bem mais explosivo do que qualquer um deles podia imaginar. A tensão no ar devia ser palpável. No primeiro dia, silêncio. Saul vê a cadeira vazia, mas não fala nada. Talvez tenha pensado numa desculpa qualquer. Mas no segundo dia... no segundo dia o silêncio acaba. A ausência de Davi vira uma ofensa pessoal e a suspeita de Saul se transforma em pura fúria. E olha só que detalhe importante, o jeito que Saul se refere a Davi. Ele não chama pelo nome. Ele pergunta: por que o filho de Jessé não veio? Isso é puro desprezo. É uma forma de rebaixar, de tirar a identidade dele, como se Davi fosse só o filho de um cara qualquer, de uma linhagem que Saul considerava inferior. E aí, a bomba explode. Saul não só grita que Davi deve morrer, mas ele vira toda aquela raiva para o próprio filho, humilhando Jonatas com insultos horríveis. Ele joga na cara do Jonatas a lógica cruel de um tirano. Enquanto Davi estiver vivo, o seu trono nunca vai estar seguro. É nesse momento que a loucura de Saul chega ao auge. Palavras não são mais o suficiente. Ele simplesmente pega a lança e arremessa contra o próprio filho, Jonatas. Naquele instante, toda dúvida, toda negação de Jonatas vai por água abaixo. Aquela lança é a prova brutal, inegável, da intenção assassina do pai. Com a verdade revelada do jeito mais violento possível, só faltava uma coisa: o sinal. O plano entra na sua fase final. Agora, as flechas carregam uma mensagem de vida ou morte. Lá no campo, o código é ativado. Jonatas atira as flechas. As palavras que ele grita para o servo dele são, na verdade, uma mensagem para o Davi, que está escondido ali perto. As flechas estão mais para lá.
A mensagem é clara e é devastadora. Fuja, agora, não tem mais volta. E então, eles têm um último encontro, escondidos. A dor da despedida deve ter sido imensa. Eles choram juntos, sabendo que aquele podia ser o fim de tudo. Mas as últimas palavras deles não são de adeus. São de um juramento eterno, um pacto selado diante de Deus, que iria além da distância e até mesmo da morte. Certo, mas por que essa história de quase 3.000 anos ainda mexe tanto com a gente? Qual é o legado dessa amizade que foi testada no fogo? No fim das contas, o que a gente tem é um contraste absurdo. De um lado, Jonatas, movido por altruísmo, que abre mão de um reino por lealdade a um amigo e aos seus princípios. E do outro, Saul, consumido pela inveja, que destrói a própria família e o seu reino por poder. As lições aqui são atemporais, né? A história mostra que a amizade de verdade às vezes exige um sacrifício enorme, que a inveja, quando não é controlada, é um veneno que destrói tudo por dentro. E talvez o mais forte de tudo, que a lealdade aos princípios pode ser mais importante que a lealdade à família ou ao poder. Jonatas perdeu um reino, mas ele manteve a sua integridade. E é isso. A história nos deixa com esse dilema. O mesmo dilema que Jonatas enfrentou. Quando a lealdade que se deve à família entra em conflito com a lealdade aos seus princípios, que caminho seguir? Essa é uma pergunta que continua ecoando através dos séculos.